Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a mecânica clássica. Dando prosseguimento, então, nós vamos reescrever esta expressão aqui. Vamos reescrever esta expressão da seguinte forma, considerando uma única partícula dotada de massa m. Então, vamos escrever esta expressão: derivada total da energia potencial é igual. Esses três primeiros termos podem ser representados por esse gradiente de energia potencial produto escalar com infinitésimo de distância, infinitésimo de deslocamento infinitesimal mais a derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo, infinitésimo de tempo. Vamos então agora. Isso é válido para uma partícula. Como que nós vamos escrever? Vamos escrever, então, agora para N partículas. Então, mais uma vez, isso é válido para expressão válida para uma partícula. Partícula de massa m. Expressão válida para uma partícula de massa m. Então vamos agora tentar generalizar. Assim, vamos admitir que a energia potencial, primeiramente vamos considerar aqui um sistema clássico composto por N partículas. N partículas, obviamente, partículas clássicas e não partículas quânticas. N partículas, onde N é um número maior do que zero. Esse número pode ser pequeno, grande, pode ser da ordem do número de Avogadro, pode ser da ordem de 1 mol de partículas, ou seja, 1 mol de partículas é equivalente a 6 multiplicado por 10 elevado a 23 partículas, em outras palavras, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão de partículas. E então 1 mol é equivalente a 6, 10 elevado a 23 partículas, em outras palavras, o número de Avogadro de partículas. E então um sistema termodinâmico, por exemplo, é em geral ou muito próximo de 1 mol ou múltiplo de 1 mol. Isso então caracteriza um sistema termodinâmico ou um sistema de muitas partículas. Então aqui nós vamos tentar escrever a energia potencial como uma função. Vamos tentar escrever aqui assim, de x1, x2, x3 até xn, ou seja, ou podemos fazer de que forma? Podemos fazer assim, para a partícula 1, nós podemos fazer y1, z1 e t1. Certo. Para a partícula 1, estas coordenadas. Para a partícula 2, x2, y2, z2, t2. Para a partícula 3, x3, y3, z3, t subíndice 3, até a nésima partícula, x subíndice n, y subíndice n, z subíndice n e t subíndice n. Muito bem. Então, aqui nós temos N partículas, onde esse N é um número natural maior do que zero, que pode ser da ordem do número de Avogadro, ou múltiplo do número de Avogadro, ou bem menor do que o número de Avogadro. Ou seja, da ordem de 1 mol, ou muito mais, múltiplo de 1 mol, ou mesmo bem menor do que 1 mol.
Ótimo, então vamos escrever agora, entendendo, obviamente, que o vetor R1 é igual a I versor x1 mais J versor y1 mais K versor z1. Aqui o R2 é igual a I versor x2 mais J versor y2 mais K versor z2. Aqui o R3 é I versor x3 mais J versor y3 mais K versor z3. E aqui, então nós podemos escrever R subíndice N maiúsculo igual a I versor x subíndice N maiúsculo, J versor Y subíndice N maiúsculo mais K versor Z subíndice N maiúsculo. Muito bem. E conforme a relatividade de Galileu, com base na relatividade de Galileu, aqui, usufruindo da relatividade de Galileu Galilei, apresentada e proposta por Galileu Galilei, nós temos que T1 é igual a T2, que é igual a T3, que é igual a T4, que é igual a T subíndice N, que é igual a T. De modo que nós podemos reescrever, ou seja, as medidas de intervalo temporal realizadas por relógios devidamente sincronizados no sistema de coordenadas associados a cada partícula de massa M1, M2, M3, M4 até M subíndice N. Esses intervalos de tempo medem, por assim dizer, para relógios devidamente sincronizados em cada sistema de coordenadas, medem exata e precisamente o mesmo intervalo conforme estabelecido pela teoria da relatividade de Galileu. Então, muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.